Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Luz da Deusa. E na resenha do mês, eu trouxe um livro muito querido para mim, que é Os Mistérios Arcanos, do Alexandre Garzeri. Bom, esse livro é muito bacana para quem está buscando o ensino do tarô, está querendo se aprofundar na leitura desses arcanos, e busca também um viés mais iniciático, né? Esse livro ele vai trazer uma base bacana para você poder realizar suas leituras, alguns alertas do que essas cartas podem significar quando você estiver com um cliente, com um consulente ali na frente, né? Mas, acima de tudo, esse livro aqui é uma jornada profunda de autoconhecimento e mais do que isso, até eu diria, de autolapidação. Quando a gente fala do tarô iniciático, bom, gente, na verdade a vida é iniciática, né? E nesse sentido, a gente percebe que nós vamos passando por alguns portais na vida, algumas iniciações. Aliás, falando na linguagem do tarô mesmo, né? Nós vamos atravessar alguns arcanos, né? Independente da nossa vontade. Querendo ou não, a gente vai passar pelo arcano 13, a morte, por exemplo. A gente vai passar pelo arcano 6, os namorados. Iremos passar por a torre. Enfim, iremos passar por todos os arcanos, né? Mesmo que a gente não tenha com vontade ou que seja de maneira involuntária. Agora, quando nós estamos dentro de escolas iniciáticas, quando nós buscamos os mistérios, nós conscientemente nos preparamos e estudamos, aprendemos e vivenciamos, né, o que aqueles portais têm de mistério, de sabedoria, de aprendizado para nos trazer. Uma grande parte do estudo, do treinamento dentro de escolas iniciáticas, se refere também a se preparar para ver as verdades, se preparar para contemplar os mistérios. O próprio subtítulo do livro é Uma Jornada Iniciática pelas Lâminas do Tarô. Bom, só a leitura já vale muito a pena, mas eu queria até falar, caso você não conheça ou não tenha praticado algo que se chama o Caminho do Louco, que seria de você pegar uma carta, um arcano dos 22 arcanos maiores, e ir se sintonizando com ele, fazer um processo de jornada mesmo, né? Você se sintoniza com a energia do louco e passa lá 2, 3 dias, vê o que acontece, vê o que reverbera na sua vida. Depois troca, vai para o mago, a sacerdotisa e vai seguindo essa ordem como uma estrutura tanto de conhecimento do tarô, das cartas, né? Mas é uma experiência pessoal mesmo, né? De autoconhecimento. Você sintonizar com essa energia e ver o que reverbera a partir disso. É muito gostoso você fazer essa jornada do louco montando um altarzinho para o tarô, com a carta que você está vivenciando naquele momento. Acho algo muito interessante. E para quem busca esse tipo de jornada, que a gente faz algumas vezes na vida, esse livro aqui é um excelente material de apoio. Ele não ensina em si diretamente, como eu estou falando dessa maneira, né, de criar um altar, se sintonizar com a energia do arcano, entrar dentro da carta, sair da carta, essas questões, mas ele dá um subsídio muito grande para você desbravar esse tipo de jornada. Um ponto muito forte desse livro é que o Alexandre Garzeri, o autor, né, ele tem um conhecimento assim, muito profundo de diversas áreas, de diversas escolas iniciáticas. Aliás, ele é um autor brasileiro e vivo, então caso vocês queiram, vocês podem encontrar ele nas redes sociais, seguir pelo Instagram, ele dá cursos ainda, inclusive, né? Então é uma possibilidade até mesmo de aprender com ele. Esse livro, pela editora Madras, acho que não acha mais em lançamento, assim, tipo em livraria, essas coisas, né? Mas eu achei num sebo esse livro aqui, tava por um preço bacana, assim, acessível. Então, caso você ache num sebo, assim, vale muito a pena. Eu não vou aqui listar, né, quais são as escolas iniciáticas a qual o Gazzarri ele é afiliado, né? Mas a MORC, a própria Wicca, ele é maçom também, pelo rito escocês e tudo mais. Enfim, ele tem um conhecimento bastante abrangente dessa área esotérica. E o bacana, gente, é porque o livro, ele passa por isso, sabe? Cada capítulo, cada arcano que ele vai abordar, ele traz também um saber de alguma escola iniciática para complementar o nosso entendimento a respeito daquele arcano. Então, para ficar um pouco mais claro, eu até trouxe alguns exemplos para vocês. Mas, de modo geral, a estrutura do livro é que tem cada capítulo um arcano maior ali representado. Aliás, esse livro ele trata só dos 22 arcanos maiores. E, além do arcano lá, vai ter uma explicação breve, uma introdução a ele, o significado da carta, né, o que aquela carta está significando, bem detalhadinho, gente, os símbolos daquela carta. Isso que eu adoro. Até me lembrou um outro livro chamado O Caminho do Tarot, que tem bem detalhado, símbolo por símbolo, do que está aqui na carta, que auxilia muito a interpretação oracular mesmo, né? Até o seu entendimento da carta. Olha só que riqueza. Quando ele vai falar do arcano 15, né, o arcano do diabo, que ele colocou como Baphomet, ele coloca só de símbolos de estudo, né? A cabeça de Baphomet, a tocha flamejante, os chifres, o pentagrama, o caduceu de Mercúrio, as escamas, o círculo, as asas, os braços,
os seios, as pernas, o cubo, o casal acorrentado ao cubo. Gente, ele coloca tantos símbolos e uma explicação bem bacana sobre a simbologia, né, daquela carta, que só por esse símbolo você já consegue entender muito do tarô e dar uma aprofundada, assim, que é excelente. Além dessa parte de simbologia, do significado de cada carta, ele coloca associações com saberes iniciáticos, saberes das escolas esotéricas, né? E nessa do diabo, por exemplo, que eu gostei bastante, ele coloca a própria Wicca, né? E um pouquinho sobre a figura do deus de chifres e as leis vicanianas, né? Mas, enfim, em diversos capítulos, essa associação é muito bem feita, assim, uma associação muito bacana. Uma que eu gostei, olha, que eu não sou muito dessa coisa da irmandade, da fraternidade branca, né? Mas um capítulo que eu gostei, que eu achei muito interessante, era a relação do Papa com um dos raios, acho que Raio Dourado, se não me engano, da Grande Fraternidade, justamente porque o Papa ele tem essa função de doutrinar, né, a função de educar, e esse estabelecimento de relações, né, entre alguns saberes de escolas iniciáticas, junto com essas cartas do tarô, isso possibilita um diálogo muito interessante e amplia o nosso conhecimento sobre a carta. Como eu sempre gosto de trazer um trechinho do livro para vocês, eu separei de um capítulo que eu gostei bastante mesmo da escrita, que é o capítulo 12, que vai falar do enforcado, onde ele faz até uma associação com o deus Odin, que é incrível. E também sobre runas ele faz na Carta dos Enamorados, enfim, gostei muito do livro mesmo. Mas em especial eu trouxe um trechinho para falar do enforcado, que ele diz algo mais ou menos assim: durante séculos, as pessoas estavam condicionadas por sistemas religiosos, muitos dos quais arcaicos e já praticamente falidos, a acreditar que o sacrifício é algo dolorido e necessário, até mesmo para se chegar à divindade. Essa ideia não é apenas equivocada, como também ridícula, pois Deus é amor e não tortura, como pensam alguns que levaram os textos sagrados, mas não entenderam. O sacrifício, de certa maneira, é necessário para que possamos atingir posições mais elevadas dentro das mais diversas áreas de nossas vidas. Mas este é um sacrifício consciente, imposto pela própria pessoa a si mesma, a partir do momento em que ela compreende que, se não forem sacrificados alguns valores obsoletos pertencentes à sua personalidade egóica, que de nada mais adiantam seu nível evolutivo, então sim teria muita dor, mas de maneira alguma causada pela divindade na forma de um castigo divino, e sim por sua falta de vontade em querer alterar nela mesma os padrões que constituem um atraso de vida, deixando-a estagnada em vez de evoluir. Esse trechinho, como eu disse, é do capítulo 12, e para cada capítulo, para cada arcano, ele faz uma certa. Ele rebatiza, né? Ele coloca um nome para o capítulo. E esse capítulo justamente se chama Sacro Ofício em Substituição ao Sacrifício, e traz noções muito bacanas, tanto sobre o sacerdócio, claro, mas também sobre todo esse caminho, né? O peregrino que está ali em busca da iniciação, desse caminho iniciático. E, claro, a gente está falando já por um viés do tarô, né? Mas se nós formos pensar mesmo, assim, a iniciação, independente do caminho que a gente vai passar, do caminho que nós vamos trilhar, nós passamos por portais que acabam mesmo sendo os mesmos, né? Então eu acho que a leitura desse livro ela é muito benéfica para qualquer pessoa que está em qualquer caminho iniciático. Porque, como eu falei, né, esses portais nós vamos vivenciar de maneira voluntária ou involuntária. Então, se preparando, entendendo, buscando ampliar a nossa consciência sobre eles, já ajuda muito. Por último, o que eu gostei muito desse livro é o capítulo 22, que fala sobre os arcanos e as ordens arcanas. Ele faz uma associação entre cada carta do tarô e uma escola iniciática, um caminho espiritual. E alguns eu achei bastante interessante, né? Por exemplo, a sacerdotisa ele associou com a Wicca e o xamanismo, que eu achei bem essa pegada mesmo. Um outro que eu achei bastante legal foi de associar o eremita, que é esse caminho mais de austeridade, né, ao budismo, achei que fazia bastante sentido. A estrela aos mosteiros, ao caminho da fé, a lua ao druidismo. Teve uns aqui que eu achei meio sacana, né, por exemplo, foi o enforcado, que ele relacionou com cursinhos de finais de semana, desprovidos de profundidade. Sacaneou com o enforcado, né, mas enfim. Eu gostei muito, porque dá para fazer uma associação bacana de falando, poxa, se eu me identifico mais com esse tipo de arcano, né? Eu considero que eu sou esse arcano. Então, qual será que é a escola iniciática, o caminho espiritual que talvez seja mais afinizado comigo? E também rende uma leitura bacana, né, para você fazer em grupos ou para os seus clientes, de você separar os arcanos maiores para tentar dar uma luz ali, um direcionamento para a pessoa, tipo, olha, eu acho que o caminho espiritual que está mais
alinhado assim com o seu propósito de espírito, talvez seja por esse caminho, né? Então eu achei muito interessante essa associação. Mais para o final ele dá alguns pareceres sobre como realizar leituras de tarô, mas para falar a verdade, a minha parte preferida assim é todo o restante do livro. De qualquer maneira, eu recomendo muito, muito esse livro. E caso você ache por algum sebo, ou caso a Madras venha relançar, né, tá super indicado.